Como vocês já puderam ver no título aí do nosso vídeo, tem gente falando mal de Otávio Gá. Será possível isso? E assim, eu como um bom vassalo que sou, venho aqui para protegê-lo. Porque eu já disse, Otávio Gá foi o cara que acreditou no Desencontros, foi o primeiro convidado lá no Desencontros, que nós abrimos as portas a ele, mas assim, não é como se a gente fosse alguma coisa para ele aceitar ir lá, e foi lá num projeto que não era nada de início, e ele foi lá e foi nosso primeiro convidado. E conhecendo o Otávio Gá, eu sei a pessoa maravilhosa que é. Agora, diga-se de passagem, quando a gente diz isso, é claro que ninguém é incólume a críticas, nem mesmo Otávio Gá ou qualquer outra pessoa. Se uma pessoa como Otávio Gá ou qualquer outra falar alguma coisa que eu não concordo, falarei. Por mais que eu seja um vassalo. Um vassalo de Otávio Gá também. Sou vassalo da web como nada, mas agora também sou vassalo de Otávio Gá. Mas se houver crítica, eu criticarei. Mas nesse caso aqui, olha só. A pergunta título do vídeo de Otávio Gá. Sou pago para elogiar filme ruim? Vamos entender o que aconteceu? Então vamos. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. Olá, meus povos e minhas povas. Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje precisamos conversar. Eu sabia que muita gente não conseguia sequer suportar a ideia da existência desse novo filme da Branca de Neve e por isso, inevitavelmente, iria discordar da parte da minha crítica em que eu elenco pontos positivos. Só que sabe-se lá como, eu ainda consegui me surpreender com as esperneadas de alguns por aqui nos comentários, viu? Tá fazendo malabarismo, ginástica, se esforçando demais pra elogiar o filme. Ganhou dinheiro pra falar bem? Quanto foi que você ganhou da Disney? Tá bom, tá querendo ser o diferentão, tá querendo agradar a turma da lacração. E por último, mas não menos presente... Tá passando pano. Pô, gente... Tá explicado. Tá explicado. É a turma da lacração. Fudeu. É. Descobrimos quem está falando mal de Otávio Gá. Eu nem sei de onde vocês tiraram isso, porque não tem como eu estar passando pano. E eu tenho como provar, já que pra onde quer que eu vá, eu só tenho usado a Insider. Gênio. Gênio. Eu não seria capaz de fazer tal conexão. Não seria. E quem conhece a Insider sabe que não precisa passar. É Gênio, passadinho. mas eu vou pular. Venhando para que pra que agora nos entamolo a Liquid Gênio, Science gênio. Insider. Gênio. Agora uma olhadinha de conforto ao nosso trelelê. Pense num chororô, numa pirraça, numa bateção de pezinho assim pra se impor no grito e, em suma, um comportamento tão mimado e infantil que eu me senti como o Schwarzenegger naquele filme de um tira no Jardim da Infância. Para deixar bem claro, eu não tô falando de quem discordou de mim, eu tô me queixando de quem decidiu partir pro pessoal. Em vez de falar do filme, falou de mim e ficou ali. Geralmente é isso que acontece. E aí eu preciso falar de mim também aqui, tá? Não só de mim, mas do Desencontros. Tem uma galera, e assim, a gente entende esse tipo de comentário e a gente não vai ficar chateado ou qualquer coisa desse tipo, por mais que a gente entenda que esse tipo de comentário não tem lugar na crítica. Porque muita coisa que acontece no Desencontros, das opiniões que nós damos no Desencontros, são imediatamente negadas por parcela do público, não pelas nossas ideias. Isso aqui é uma prática constante na internet. Na internet, na vida, não é só no cinema, coisa do tipo, não. Mas quando o assunto é cinema, quando o assunto é arte, quando o assunto é ciências humanas, no geral, a opinião, quando dada, a crítica, no geral, das pessoas que não têm domínio sobre um determinado assunto, parte pro pessoal. Parte pro ad hominem. Ou seja, eu não concordo com o que está sendo dito, não sei tecer comentários sobre isso, não irei criticar a ideia que está sendo apresentada, irei criticar aqueles que estão a apresentando. E é isso que acontece geralmente. Tá ligado? Então, essa opinião é um absurdo. Por quê? Porque eles são o estereótipo do crítico chato. Tá, por quê? Vamos lá, a gente apresentou ideias, a gente trouxe
críticas, a gente apresentou argumentos. Por quê? Tá ligado? E o mesmo vale aqui pro meu canal também. No meu canal isso acontece menos, tá? Do que acontece lá no Desencontros. No Desencontros é maior isso. Até porque no Desencontros, como é um debate crítico, sou eu e o Matheus um do lado do outro, conversando, etc. Isso ganha um outro lugar. Inclusive eu muitas vezes recebo a crítica do que o Matheus falou. Aí tem um episódio que eu tava falando assim pro Matheus: Matheus, não bote na minha boca as suas palavras. Que eu sou desonesto, que eu sou não sei o que eu não sou sei das quantas, de forma vã, levantando motivos escusos pelos quais eu teria apontado pontos positivos no filme. Olha só, será que não é porque simplesmente eu achei esses pontos positivos? Não foi tanta gente assim também. A ver pela proporção de dislikes desse vídeo, só 6,7% rejeitaram a minha crítica. Pô, Mas é isso. Quem critica faz barulho. E aí é pra você aí, ó, que tá aqui nesse canal vendo esse vídeo e não clicou em curtir, não se inscreveu. Porque eu sei que 50% do público recorrente aqui desse canal, porque eu tenho as métricas, não é inscrito no canal. Eu tô aqui muito próximo de bater 50 mil inscritos aqui no canal e você ainda não tá inscrito, porque 50% desse público não se inscreve. Tá ligado? Aí sabe qual é o problema? O hater faz barulho. Tu vai nos comentários, tá cheio de hater. Mas e amor, eu preciso amaciar meu ego também. Então amassei meu ego. Já chega dando aqui nesse canal. Já chega dando like, se inscrevendo, amassageando o quê? Meu ego. porém, são uns poucos que fazem Doe seu membro pra mim. muita questão de ser barulhentos e virulentos, às vezes até publicando vários comentários seguidos. Não, isso aqui ainda não foi suficiente. Deixa eu esculachar mais um pouquinho. E podem continuar à vontade. Hater bom é hater engajado. Agora sim, com todo respeito, dá pra Continue. notar como Continue. Eu não sei se eu cheguei a tecer essa tese pro Otávio Gá quando ele foi lá nos Desencontros. Mas eu já falei pra ele que é bom ter hater de estimação. Assim, existem dois tipos de hateamento, tá? Existe a crítica, que não é hate, e existe o hate que vem do nosso lado, e existe o hate que vem do outro lado. Ou seja, tem 3 aspectos aqui. Um deles não é hate porque é crítica, e os outros 2 que são hate, um vem do nosso lado e o outro vem do outro lado. Do outro lado do espectro político. A crítica barra hate, mais especificamente, que vem do outro lado, não dói, gente. De verdade, é até engraçado. Continua. Continua comentando aqui embaixo bastante, que tá tranquilo. Quando vem do nosso lado, dói um pouquinho, tá? Dói. A gente não pode negar, tá ligado? E o que eu tô falando aqui não é da crítica, mais uma vez. A crítica, ela é perfeitamente comum, perfeitamente normal que ela aconteça, a gente vai receber, a gente vai replicar, a gente vai retrucar, e assim a roda gira das paradas. É tese, antitese e vambora. Agora, quando é hate, é ataque pessoal, é ataque direto à pessoa e não às ideias, e sobretudo, quando isso vem do nosso lado, e quando esse ataque vem do nosso lado e estimula outros a fazer o mesmo, isso é foda. Aí pega, tá ligado? muitos têm uma dificuldade cognitiva severa e ou não exibem muito discernimento próprio, pois, pelos tipos de comentários bem padronizadinhos, me parece muito que nem assistiram ao filme. E aí, você aí que me acusou de desonestidade, seja honesto consigo mesmo. Você ao menos viu o filme? Ou só viu algum resumo por aí, ou só ouviu falarem mal, e como já não tinha boa vontade mesmo, pegou as palavras dessas pessoas e saiu por aí propagando com uma propriedade ensandecida, como se fosse uma verdade incontestável, e consequentemente, sem o menor respeito com opiniões divergentes. Sim, porque a expressão eu, particularmente, não estou com a mínima boa vontade de assistir esse filme. É aquele negócio, né? Eu também não estava com boa vontade de assistir o Wicked, assisti e amei. Não sei se é o caso de A Branca de Neve. Mas, a ver as partes desse filme que assisti pela internet contra a minha vontade, e aqui contra a minha vontade não é porque eu não quero assistir, vou fechar os meus olhos, não. É porque eu não sou a pessoa que costuma assistir trailer, assistir objeto de propaganda, nada disso. Eu vou pro filme pra ver o filme, eu não costumo fazer isso. Mas o que eu vi contra a minha vontade
era a Gal Gadot, gente. A Gal Gadot tentando atuar. E assim, a Gal Gadot tentando atuar, eu não sei. Eu não sei o que é pior aos olhos do que isso. Definitivamente, não sei. expressão passar pano é usada Mas eu não assisti ao filme. Isso que eu acabei de falar não é uma crítica ao filme, porque não assisti. para apontar quem defende algo factualmente errado. E estamos falando de um filme. Gostar ou não gostar não é calcado em fato, mas em sentimento que gera uma opinião. E um mesmo filme pode gerar sentimentos e opiniões diferentes em pessoas diferentes. Mas quando a pessoa Perfeito, é isso. Agora, é claro que eu sei que o Otávio Gá compreende isso, que é a experiência com o filme se dá pela experiência, como o nome já indica, essa experiência é calcada pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Só que a noção da crítica é ter a compreensão de que esses sentimentos eles são indissociáveis da nossa capacidade de raciocinar sobre eles. Então essa ideia de que a arte é subjetiva, puramente subjetiva, é falsa também. E eu não estou falando que o Otávio Gá tá falando isso, tá ligado? A arte puramente subjetiva não existe. Porque existe um critério objetivo que é assimilado pela nossa própria experiência com o filme. Por aquilo que aprendemos, aquilo que vivenciamos, por aquilo que lemos nos livros, aquilo que lemos na nossa vida, tá ligado? E esses nossos conhecimentos adquiridos na nossa vida alteram, modificam a maneira como nós experimentamos sentimentalmente um filme. Essa é a parada. Tá ligado? E é aqui que o crítico vai se diferenciar do público comum. E aqui, quando a gente diz isso, a gente não tá falando que o crítico é melhor do que o público comum, que é melhor que o espectador comum. Não, não é isso. É só porque esse é o nosso trabalho, esse é o nosso ofício. E sendo nosso ofício, nós nos dispomos a estudar determinados aspectos que fazem parte do nosso ofício. Da linguagem do cinema, da história do cinema, do papel da crítica. Que eu não me disponho a estudar, por exemplo, com relação à física quântica e etc e tal, por mais que eu possa ter interesse sobre isso. Mas eu não me disponho a estudar sobre isso. Tá ligado? Mas como o meu trabalho é esse, eu me disponho a estudar sobre isso e, portanto, eu detenho comigo uma determinada autoridade para assimilar à minha experiência aquilo que experimento do filme. Isso me faz melhor do que o espectador comum? Definitivamente não. Mas eu sou capacitado, enquanto crítico, para pôr em crise o filme e sua história, e a história do cinema, e fazer crescer a experiência do espectador com relação àquele que ela assiste. a pessoa diz que eu estaria passando pano ou recebendo dinheiro da Disney pelo fato de eu destacar alguns pontos que me agradaram, essa pessoa acha mesmo que é o porta-voz da verdade absoluta? Ah, por favor, né? Menos, né? Bem menos. Sabe onde chegou? Bota menos assim também. E o mais louco desse comportamento é que eu nem defendi o filme. Eu só posso concluir que muitos que me atacaram nem o meu vídeo assistiram. Avalie o filme. Pelo menos não até o Mas nem assistiram o filme, Otávio. Vai assistir o seu vídeo? final do vídeo, porque eu até comecei dizendo que eu não via fundamento nas críticas prévias que o filme recebeu antes mesmo de estrear. Pra mim, Mas isso é o óbvio, né? O filme nem estreou e vai criticar o filme, porra. Tá ligado? Assim, a gente pode criticar, e aqui vale dizer, a gente pode criticar os processos. Só que é aquilo que eu sempre digo pra vocês, é possível criticar os processos e ainda assim gostar dos filmes. É possível gostar dos filmes e criticar os seus processos, pra falar de outra maneira, invertendo a ordem dos fatores sem alterar o produto. É possível, perfeitamente comum. Perfeitamente comum. dentro do contexto geral, essas coisas realmente não me incomodaram. Mas logo em seguida, eu fui bem claro ao dizer que isso não significou que eu gostei do Sobre a questão dos bastidores de Branca de Neves, a gente fala... Branca de Neves aí. Branca de Ian Neves. Vai lá no Desencontros que a gente fez um episódio em que a gente falou bastante sobre isso. Bastante. filme, pois eu vi vários outros problemas que pra mim foram piores e mais decisivos. E então, eu comecei a descascar. E essa coisa não fede nem cheira, mais do mesmo, xoxa, até define o filme como um todo. Eu não entendi porque ele não falar seria algo que precisava de correção aqui nessa versão. O roteiro acabou vitimizando até a própria protagonista. O que torna essa produção aquém das boas memórias da animação é que se aquele filme lá não me provoca enormes emoções,
esse aqui tem ainda menos força para chegar perto disso. Ainda que no meio disso eu tenha apontado alguns valorizinhos aqui ou ali, eu deixei muito claro que eu não gostei do filme, que ele não funcionou para mim, e que eu achei medíocre, mediano, pequeno, fraco, xoxo. Então, criatura, pensa um pouquinho assim, força um tico que você consegue. Como é que eu posso estar passando pano, sendo que eu desci a lenha em um monte de coisa muito mais crucial e determinante pro conjunto geral do que meras superficialidadezinhas, como Ah, a menina é feia, a menina é bonita, os assuntos não isso é feio, não isso é esquisito. Ah, a outra lá não é latina, não sei o que. Por favor, né? É uma distorção da realidade tão grande como acreditar que o professor Girafales estaria realmente defendendo o seu Madruga naquele trecho clássico. E devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo, de um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário, de um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever. É que eu não gosto de ser elogiado em público. O que reforça aquele meu pensamento de dificuldade cognitiva. Pode ser, mas pode ser simplesmente porque a pessoa nem viu o vídeo mesmo e aí já foi apressadinho ali, precoce. Mas seja por dificuldade cognitiva, seja por opiniões apressadas, não à toa essa galera gosta de ficar orbitando em torno dos mesmos temas. Lacração, woke, não sei o que. Deve ser mais fácil para as cabecinhas deles processarem, né? Mas aí se descer uma camadinha de profundidade na conversa, os pensamentos começam a enroscar e dar pane na cachola. Porque um outro tipo de comentário que eu recebi bastante foi de eu estar fazendo ginástica, malabarismo, esforço para exaltar qualidades no filme. Gente, isso seria risível se não fosse trágico. Vocês estão tão desacostumados com a argumentação assim mesmo, é? Tudo bem que eu preciso aprender a condensar melhor os meus textos, eu acho que eu tenho ficado cada vez mais prolixo, mas ainda assim é uma simples argumentação que eu faço em todos os meus vídeos. Eu fico ainda mais embasbacado com alguns comentários que diziam gostar do meu canal, de admirar muito o meu canal, mas que aqui, nessa crítica de Branca de Neve, eu fiz ginástica. Pera aí, gente, você gosta do meu canal mesmo ou tá só falando da boca pra fora pra tentar fazer chantagem emocional comigo? Porque se você realmente gostasse e conhecesse meu canal, a minha forma de argumentar não deveria ser nenhuma surpresa. Só que agora, quando você ouviu que não queria, aí convenientemente eu passei a fazer ginástica, né? Essa gente inventa cada coisa. Eu podia muito bem só chegar aqui e vomitar um monte de improviso, primeiras ideias, adjetivos e frases de efeito, mas não consigo, não faz parte da minha identidade. Eu faço questão de dar o meu pensamento e tentar explicar da melhor forma possível para que fique bem claro. Agora, se... A velha questão do viés de confirmação, né? Você, público aí, que acompanha o seu crítico, que gosta de determinado crítico, seja eu, seja o Otávio, com essa cara paralisada agora que ficou pausando o vídeo. Nossa senhora, Otávio, olha como é que eu te deixei, desculpa. Mas, assim, se você acompanha um crítico, não vê nesse crítico por viés de confirmação. Porque você não tá tratando esse crítico pelo que ele verdadeiramente é, um crítico de cinema. Tá ligado? E se esse crítico é um crítico de cinema, ele não tá aqui pra atender o seu gosto. O crítico de cinema, ele não tá aqui pra assistir a um filme e pensar, o que será que o meu público gosta? Esse crítico é o crítico que você tem que fugir. Esse é o crítico que você tem que fugir. É o crítico que atua sob a lógica do algoritmo. É o crítico que vai atuar sob a lógica do gosto do seu público e não do seu próprio gosto, que não é fiel ao que ele mesmo acredita, não é ético com seus próprios princípios, sua própria função. Então, assim, se você vai atrás de um crítico pelo viés de confirmação, para apenas confirmar aquilo que você acredita, meu amigo, pega o que tu acredita, bota no bolso e vai embora. Vai embora. E quando eu digo isso, eu não tô falando que quando você vai assistir um crítico, porventura você pode achar essa concordância. Que é perfeitamente normal. É perfeitamente normal. Isso também engrandece a experiência com a crítica. Mas não só aí. É também na discordância. É na concordância, mas que essa concordância traga um impulsionamento, um trampolim para novas experiências. Se você é um daqueles para quem a crítica só tá certa quando concorda contigo, na verdade você nunca gostou do meu canal, nunca gostou de mim, né? Você só gosta de ter seu ego acalentado quando a gente combina. E se a argumentação agora virou ginástica e malabarismo, eu prevejo que isso pelo menos vai me deixar em forma. Bonitão. Mas beleza, porque piora, já que mais absurdo ainda foi a turma que passou a atacar a minha idoneidade e a minha honestidade, insinuando, interrogando ou até afirmando categoricamente que eu estaria recebendo o dinheiro da Disney. Olha as ideias de como
Dá pra saber quando é, tá? Definitivamente não é o caso do Otávio. Dá pra saber quando é. Eu não vou falar mais nada além disso. Funciona os tic-tac dessas pessoas. A Walt Disney teria desembolsado uma grana para que eu tacasse o sarrafo no seu filme? Ou você vai dizer que isso aqui te parece um elogio? Tá longe de ser aquela tragédia, aquela vergonha, aquela humilhação que vinham anunciando, mas também tá longe de ser capaz de nos maravilhar e nos encantar, como presumo ser a função de um conto de fadas. Pode tacar junto naquele balaio de filme medíocre que, se bem não fizer, mal também não faz. Mais ou menos como vem sendo esses últimos live action da Walt Disney. E de repente pode até acabar fazendo algum sucesso com a gurizada mais catarrentinha. Pensa um pouquinho, assim, eu vou esperar você pensar um tiquinho. Deu tempo de processar um pouquinho a informação? Joia. Você realmente acha que a Walt Disney iria aprovar esse texto? E essa parte que eu falei sobre crianças foi uma mera especulação, porque eu achei Mufasa e Moana 2 bem... e me surpreendi com a bilheteria dos dois. Provavelmente porque as crianças devem ter curtido, mas eu não tenho parâmetro de gostos infantis aqui em casa, então apenas, joguei. Pode ser que funcione com as crianças. Então acredito... Não, eu não acho que os filmes Moana 2 e Mufasa tiveram sucesso porque foram bons ou agradaram o público. Não, porque foi muito dinheiro envolvido mesmo. Que dá pra combinar que eu não falei bem do filme. E mesmo que eu tivesse falado bem do filme, exclusivamente bem, eu estaria no meu direito, chuchuzinho. Não aconteceu comigo, mas eu tenho certeza de que em algum lugar alguém adorou o filme. E a experiência dessa pessoa não vale menos que a sua não, tá? Inclusive, quando eu faço uma crítica aqui, eu procuro sempre manter o respeito aos diferentes gostos. Assim como eu também procuro respeitar a própria peça artística e os envolvidos na produção. Porque eu já trabalhei com audiovisual, não foi cinema, foi sketch pra internet, e mesmo assim eu sei o tanto de tempo e dedicação que muitos colocam na obra. Não é que a gente não possa descascar uma obra ruim por pena, mas é que, por outro lado, eu não gosto de descascar uma obra levianamente. A menos que seja, na minha concepção, um projeto absolutamente deplorável, eu não acho justo chamar de lixo, merda, porcaria, bosta, qualquer coisa que minimamente me desagrade, porque, pra mim, 8 ou 80 são bem raros. Pra mim, eu já disse aqui no canal, a maioria das obras tá ali, na meiota, às vezes pendendo um pouquinho pra cima, às vezes pendendo um pouquinho pra baixo, e nesses casos eu acho totalmente condizente ressaltar os pontos positivos e negativos. Mas parece que as pessoas estão perdendo a sensibilidade com nuances. Agora parece que só existe o maravilhoso, deslumbrante, espetacular, ou o lixo, que merda, que perda de tempo. E eu tenho notado que isso vem virando um ciclo vicioso se retroalimentando, pois está crescendo também uma tendência de canais investindo no hate para gerar views e farmar popularidade ao sempre pintar o próximo filme como o pior do ano, o maior desastre, a maior decepção, etc, tal e coisa e pimba. Pudera, né? Perceberam que exagerar dá mais audiência do que ser ponderado, então vão usar isso para garantir o ganha-pão. Só acho que isso acabe... É aquilo que eu sempre falei pra vocês, né? Eu sempre uso o aspecto da estrela pra demonstrar isso pra vocês. A estrelinha, quando a gente usa estrelinha, a gente não usa estrelinha pra quantificar necessariamente um filme. Pelo menos eu não faço isso. Eu não vou falar pelos outros críticos. Eu uso a estrelinha assim, eu gostei, eu não gostei e tá na meiota, como o Otávio tá falando aqui. Mas mais especificamente, a estrelinha pra mim é um marketing pro texto. É um trampolim do espectador pro texto. Porque é fato, e aqui infelizmente é assim que funciona. As pessoas leem o texto, as pessoas têm um passaporte pro texto a partir de uma primeira máscara. E essa máscara é a estrela. E aí, em tudo que o Otávio tá falando aqui, o que as pessoas leem? As pessoas leem o texto de 5 estrelas e as pessoas leem o texto de 1 estrela. 1, 2 estrelas e de 5 estrelas. O texto de 3 estrelas ninguém lê. Porque ninguém tá se importando com um filme medíocre. As pessoas querem saber o porquê que eu odiei Nosferatu. As pessoas querem saber o porquê eu odiei Nosferatu. Tá ligado? Por quê? Porque o ódio movimenta. E aí, quando vocês veem no Desencontros, por exemplo, muita gente... Tem muito corte no Desencontros de filme que a gente não gosta. Tem muito corte no Desencontros sobre lançamentos que a gente não gostou e etc. Ou que o Matheus não gostou e eu gostei, ou vice-versa. Geralmente o Matheus gosta menos do que eu. Desculpa, amigo, mas é verdade. Geralmente funciona assim. Mas... Tá ligado? A questão é que, como o ódio engaja, como
como o ódio engaja, as pessoas creem, sob a lógica, inclusive, do algoritmo, que a gente majoritariamente não gosta dos filmes. Por quê? Porque as pessoas só veem esses vídeos. As pessoas só assistem aos vídeos em que a gente fala mal e acreditam que a gente fala mal o tempo inteiro. Só que tá lá, uma porrada de vídeo falando de filmes que a gente gosta, de lançamentos que a gente gosta, de filmes bons e etc e tal. Só que esses vídeos, eles alcançam menos pessoas. Por quê? Porque o ódio engaja. Porque o algoritmo atua na lógica do ódio. Porque o algoritmo atua na lógica do ódio. E aí nós, majoritariamente, somos aqueles que odeiam tudo. Não, gente, a gente tem opinião, caralho. Tem filme que a gente não gosta. Tem filme que a gente acha medíocre. E tem filme que a gente ama. Só que os que a gente ama não chegam a muitas pessoas. Por quê? Porque o algoritmo atua no ódio. Contribuindo com o aumento desses excessos. Tá, mas não vou defecar regra não, só dando meu palpite, cada um sabe o que é melhor pra si, mas não esperem de mim ter esse mesmo comportamento de ame ou odeie. Pra eu cogitar usar essas palavras pesadas, eu tenho que realmente achar o filme muito ruim, ele não ter mexido nem um pouquinho com as minhas emoções e eu não posso encontrar nenhum mínimo valor, mesmo que esse valor não me tenha como público-alvo, porque se eu encontrar, eu vou apontar e vou destacar. E nem por isso eu vou estar passando pano. Até porque eu tenho outro respeito, que é com o quê? Com os meus próprios sentimentos, sensações e emoções que uma obra me desperta. A minha forma de elaborar uma crítica não é ficar caçando coisas para falar bem ou falar mal. A minha forma é sentir o filme, experienciar todas as suas passagens. Aí depois, com essas emoções guardadas na mente, solidificadas, depois que eu chego em casa, aí eu vou tentar decifrar o que fez eu me sentir assim ou assado. E se durante um filme ruim ele me provocou algum momento de agrado, me fez rir numa comédia, me deu um apavorozinho num terror, ou se durante um filme bom ele me provocou algum momento de desagrado, eu vou procurar ser fiel a isso. Pode ter certeza que eu não vou esculachar um filme só para acompanhar a maioria, agradar esse ou aquele público mais reclamão e trair meus sentimentos. Sendo que seria muito mais fácil seguir a correnteza. Ah, é porque eu quero ser o diferentão? Não, é porque eu tenho a minha personalidade, o meu próprio discernimento e o meu compromisso com a minha verdade. Porque também eu tenho muito respeito, adivinha com quem? Com vocês. Eu respeito a experiência de vocês ao ver um filme e eu quero, aliás, só quero não, eu exijo reciprocidade. Você não precisa aceitar. Perfeitamente, assim. E respeito com o nosso público, respeito com os nossos leitores, os nossos espectadores, não significa acreditar que a gente tenha que fazer a nossa crítica pensando em vocês. Essa é a diferença, tá ligado? Respeito com o nosso público parte do lugar de que nós temos uma ética enquanto profissionais e que vocês, enquanto público, devem compreender que nós atuamos de acordo com a nossa experiência. Esse é o respeito que a gente pode oferecer. De que a gente está atuando de acordo com o nosso eu. E não sendo guiados por uma maré, guiados por um determinado público ou, sobretudo, mercado. Tá ligado? O que eu tô dizendo, não precisa mudar de ideia, você não precisa ir ver um filme porque eu falei bem, ou deixar de ver porque eu falei mal, nem eu nem ninguém, porque isso nem é o papel da crítica. Vá ver os filmes que te despertam curiosidade, não vejam aqueles que não te despertaram, isso é o mais determinante. Mas... O Deck perguntou aqui no chat, qual o ponto de partida sensato para criticar um crítico? Criticar suas ideias. E tá tudo bem. É perfeitamente normal, perfeitamente comum que você não concorde com o crítico. Mas aí você explique por que você não concorda com o que ele está dizendo. É perfeitamente comum, perfeitamente normal que isso aconteça. Percebe? Se sua crítica não parte do lugar de que você não encontrou um viés de confirmação, e portanto, o crítico tá falando merda. Tá falando merda por quê, cara? Por que ele tá falando merda? Só porque ele não concordou com você? Só porque você gostou do filme? Só porque todo mundo gostou, mas ele não? Dane-se, cacete! O crítico ele não tem que ficar dando certidão pra quem gostou e quem não gostou. É ele que experimentou o filme, a maneira como ele experimentou. Então o ponto de partida sensato pra criticar um crítico é criticar as ideias do crítico.
As ideias que ele expôs sobre o filme, sobre a história do cinema, sobre aquilo que ele diz. Não sobre o que ele é, especificamente. Mesmo que, e aqui vale ressaltar, o que ele é o que ele faz. Tá ligado? Porque isso é fundamental pro crítico. É fundamental para que nós sejamos críticos, que o nosso eu esteja expresso naquilo que dizemos. Vi me atacar pessoalmente porque eu destaquei pontos positivos num filme que você não gostou, ou sequer nem assistiu e já tem como não gostado, ou porque destaquei pontos negativos num filme que você gostou, isso é um desrespeito que não vai ser bem-vindo aqui no canal não, tá? Pois, vou repetir, a sua experiência, os seus sentimentos e a sua opinião não são os únicos possíveis, legítimos e iluminados pelos anjos. Você não é o alecrim dourado com purpurina que você tá pensando que é não, tá? Vivências, conhecimentos e acervos mentais diferentes causam apreciações diferentes sobre uma obra. Nem melhor, nem pior, nem certo, nem errado. Apenas diferente. Ah, então o que é que você tá fazendo aí, crítica de não sei o quê? Então, a diferença é que eu procuro trazer a minha opinião aqui da forma mais profissional possível, reunindo o máximo de acervo e conhecimento que eu puder em compromisso com a atividade de crítico para poder argumentar da melhor forma possível, com mais embasamento possível, de acordo com a história do cinema e as técnicas da produção cinematográfica. E não para parecer melhor do que você, mas apenas para ser mais embasado mesmo. Desta forma, se eu não me acho melhor, por que eu deveria aceitar que você se ache? Só porque você não gosta de obras que o seu grupo taxa como lacrates? A propósito, esse é um outro tema que um grupo de criadores tem se utilizado bastante para também gerar views, olha só. Novamente, se tem um público atraído por qualquer conteúdo que faça menção aos termos lacrates, lacração, woke, pode ter certeza que vai ter gente querendo explorar as views fáceis desse grupo que se satisfaz em ficar rodando em torno desses temas infinitamente. Gente, isso aqui que o Otávio Gá trouxe matou a pau. É isso aqui, tá, gente? Essa galera nerdola, os ditos nerdolas, eles ficam rodeando no mesmo tema, porque é uma coisa que a gente já disse aqui no canal inúmeras vezes. O limite da compreensão sobre arte dessa galera é a cultura woke. Só que o problema é que a cultura woke nem existe. Então o limite da compreensão sobre arte dessa galera é uma parada que é da cabeça deles, é a imaginação. É o mundo de Bob. E aí sabe qual é o problema? Eles ficam rodeando nesse tema, mesmo que alguém possa oferecer a eles um argumento que mostre pra ele que isso é uma mentira, que é uma farsa, mas ele precisa se rodear nesse tema, porque é nesse tema que ele se sustenta. Ele se sustenta e sustenta o seu público. E aí, mais uma vez, é aquilo que a gente estava dizendo até agora. O crítico, ele não atua para satisfazer os seus seguidores, para satisfazer os seus leitores. E essa galera, o que ela tá fazendo é atuar para satisfazer os seus leitores. Eles rodeiam em um único tema o tempo inteiro, um tema que é falso, que é uma farsa no final das contas. Por quê? Para atender um determinado público. Então tu vê o Coisa no trailer do Quarteto Fantástico e o Coisa, ele não está sem camisa. Pô, eu preciso atender o meu público. Eu preciso falar que o Coisa tem que ficar sem camisa. Porque tijolo. É peitoral de tijolo. Porra. Eu preciso dizer que a Zendaya é feia, que a Supergirl é feia, que a outra é feia, que a outra é feia. Eu preciso. Eu preciso me alimentar da farsa. Eu preciso sustentar a farsa. Por quê? Porque eu criei um público nessa direção. E existe um público consolidado nessa direção. Uma demanda já consolidada. Que só eu lá e atender essa demanda. No entanto, se ao me ver utilizando certos termos ou aplicando certos argumentos que a sua turma não gosta e você logo pense lacrador, lacrate, ou se você não consegue se desvencilhar desse tema e só consegue enxergar isso nas pessoas, eu preciso te informar um negocinho. Isso diz mais sobre você do que de mim. Porque isso mostra até onde você consegue chegar numa conversa, pois não deve haver muito mais na sua mente. Seja por interesses, seja por cognição. Não vou dizer o que é o quê. Mas saiba que eu mesmo não compartilho da sua paixão por esse tema, que na boas, me dá uma baita de uma preguiça. Por isso, ao assistir um filme, eu transitei... Mas não é paixão não, Otávio. Essa galera não tem paixão por esse tema, não.
se trocaram a etnia de um personagem, por exemplo. Eu prefiro me concentrar em várias outras decisões técnicas e artísticas que compõem um filme. Portanto, se te irrita, se te indigna, se te enraivece a minha indiferença por esses temas que eu considero limitados, mas que você tanto preza, não precisa vir aqui me assistir. Agora, caso decida vir, seja muito bem-vindo para assistir, para dar like, para dar dislike e para debater, desde que seja com respeito, porque eu não te dei liberdade para vir aqui no meu canal, que é a minha casa, para, inflamado por suas pautas malucas, insinuar que eu estaria traindo a minha ética profissional. Falsas pautas, diga-se de passagem. Não meça o meu caráter com a sua régua moral. E tenho dito, pois eu te garanto, se tem uma coisa que eu prezo é pela minha credibilidade. Por isso, eu alugo o espaço publicitário aqui no canal, mas jamais eu cheguei perto de sequer cogitar em vender a minha opinião. Se eu trago algum produto ou algum serviço para anunciar aqui e não for algo que eu já conheça, já tenha interesse ou já use, pode ficar certo de que eu fiz uma baita pesquisa até finalmente aceitar. E acredite ou não, mas eu não faço qualquer coisa por dinheiro mesmo. Eu rejeito muita coisa que provavelmente você que me acusa não recusaria. Gente, eu podia estar multimilionário nas Bahamas agora se eu tivesse aceitado bets, por exemplo. Mas como não é algo que me apeteça, nem que eu recomendaria para os meus amigos, eu não me sentiria bem anunciando aqui para vocês. Então eu nego bets, investimentos duvidosos, hoje mesmo eu neguei produtos ou serviços que vão contra os meus princípios ou que ainda não conheço muito bem. Outra coisa, ao trazer algo para vocês, as marcas geralmente têm um briefing, que resumidamente é um documento do que eles gostariam que eu apresentasse sobre o produto ou serviço. Daí eu sempre vou checar se as informações conferem. Então, gente, eu só faço publicidade daquilo que eu realmente acredito, daquilo que eu realmente acho que tem valor para vocês. E se na minha publi eu fizer algum elogio, é por minha conta. E aí pode ter certeza que vai ser 100% sincero. Incluindo conteúdo patrocinado para apresentar um filme ou uma série. Porque eu faço sim desses. Já fechei com Globoplay, Telecine, Max, Prime Video, Diamond, Disney, mas nunca é uma crítica paga. Nunca é para elogiar uma obra. Eu duvido muito que isso até exista por aí, porque publicidade envolve muita gente. E quando envolve muita gente, mais difícil de guardar um segredo. E se houvesse esse tipo de coisa, de crítica comprada, pode ter certeza que já teria vazado. Ah, mas tem, Otávio. Tem. Não estou falando. Definitivamente não é o caso do Otávio. Mas tem. Tem gente que. Tem gente. Eu não vou falar o que é, nada disso, mas tem gente. Eu não vou falar. Mesmo que existisse, eu acho que eu já deixei muito claro que eu jamais Fofoca pela metade! arriscaria minha credibilidade e a minha honra. Por isso, quando eu faço esse tipo de publicidade, de filme ou série, eu simplesmente não faço um conteúdo opinativo, mas um conteúdo informativo. Eu explico do que se trata o filme. Perfeitamente. Existe uma grande diferença entre conteúdo informativo e conteúdo de crítica. Filme ou a série, apresento curiosidades, apresento o tema, a sinopse, a história, elenco, direção, roteiro, outras coisas da mitologia. E olha só que maravilha, sempre que isso acontece, eu ainda identifico como conteúdo patrocinado, já que o YouTube tem essa ferramenta para fazer essa identificação. Pode ver, no canto superior esquerdo esse contém promoção paga. Ah, mas no vídeo de Branca de Neve tem isso, então você assume que ganhou dinheiro da Disney. Não, porque primeiro uma crítica é um conteúdo opinativo. Se eu tivesse fechado com a Disney, eu teria feito para ela um conteúdo informativo. E segundo, porque essa promoção paga no vídeo de Branca de Neve é sobre a Insider. Mas uma coisa que muitos de vocês podem acreditar é que a gente que produz conteúdo queira sempre ficar bem na fita com os patrocinadores, né? Na cabeça de vocês eu poderia não querer falar mal de Branca de Neve para não me queimar com a Disney, né? Não de novo. Primeiro porque eu falei mal sim, segundo porque, honestamente, eu não tenho essa preocupação, gente. Exercendo a atividade de crítico há quase 10 anos, eu sei que dá para separar muito bem as coisas. Eu posso muito bem fazer um vídeo patrocinado informativo para qualquer distribuidor ou estúdio, mas na hora de fazer a crítica sobre qualquer obra deles, eu vou ter toda a liberdade para falar o que eu quiser, sem me preocupar com retaliações. Porque na crítica, o meu compromisso é só com os meus sentimentos, com a minha verdade e com vocês, como eu já falei. E olha que surpresa, as empresas entendem isso e também sabem separar as coisas. Tanto que eles fazem sessões antecipadas exclusivamente para críticos e jornalistas, são as cabines. E a gente pode sair de lá amando ou esculachando, descendo o sarrafo nos filmes que eles sempre voltam a chamar. Uma vez eu até Nesse caso aqui, é um lugar em que eu discordo um pouquinho do Otávio. Porque eu não acho que a empresa está muito preocupada com nós críticos, não. Ao contrário, eu acredito que a função, que o papel crítico é um papel inútil. Tá? Ninguém pediu por nós.
Nós estamos nessa sociedade como um ofício o qual ninguém pediu pela nossa existência. Ninguém pediu pela nossa existência. Então, sendo a crítica de cinema inútil, inserida sob um contexto capitalista que precisa transformar o sujeito, o ser, em seres utilitários, seres de utilidade ao sistema capitalista, a função crítica precisa ganhar utilidade. E para ganhar utilidade, o que ela precisa? Ela precisa vender. Ela precisa assumir a sua função mercadoria. Então, assim... E aqui, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a crítica é comprada, necessariamente, de forma direta, dinheirinho no bolso. Mas mimozinho, cabinezinha de imprensa. É claro que, assim, quando você tem um crítico mais experiente, isso vai se revertendo, você vai entendendo os processos, etc. Mas o que tem de crítico iniciante que entra e fala assim, porra, caralho, eu preciso falar bem disso aqui. Pré-estreia, gente. Pré-estreia ainda mais. E aí na pré-estreia você vê outro lugar, que nem o crítico que tá lá, é o influencer. E o influencer, o que ele quer? Ele quer estar ali. A imagem dele ali. E aí o que ele faz? Ele vai falar bem pra caramba do filme. Então, assim, no sistema produtivo no qual estamos inseridos, a nossa função, que é inútil, porque ninguém pediu por nós nesse sistema, ela precisa ganhar um valor de utilidade. E ganhando um valor de utilidade, ela precisa servir o seu princípio da função mercadoria, que é gerar lucro. É transformar a crítica, portanto, num guia de consumo. E o que vocês mais vão ver por aí é crítico de cinema tornando-se guia de consumo. Transformando-se em guia de consumo. E a função crítica vai morrendo. Até vi um amigo meu que estava começando na crítica agradecendo nos vídeos uma distribuidora por ter chamado ele para a cabine. Eu mandei o papo para ele, rapaz, não precisa agradecer não. Não há qualquer amarra entre você e a distribuidora, pois eles não estão fazendo nenhum favor para nós críticos. A crítica, positiva ou negativa, também é de interesse deles, já que ela vai levar o nome do filme ao público. E o vínculo é só esse. A gente pode ver o filme antes para poder lançar a crítica mais cedo e eles ganham reforço de marca orgânico. Tem mais nenhuma obrigação ou gratidão além disso. Inclusive, serve de dica aí pra quem tá começando na crítica. Ah, mas quando saíram as primeiras críticas de Branca de Neve no Rotten Tomatoes, a aprovação era favorável e depois caiu. Os primeiros críticos certamente foram pagos. Então, eu continuo não acreditando nisso. O que pode ter rolado é esse sentimento de gratidão de iniciantes. Um pessoal que pode ter sido convidado para sessões especiais, com coquetel, presença de elenco, e por causa disso acabou olhando de forma mais benevolente pro filme. Se tem gente que sente gratidão por participar de uma cabine, avalie por uma sessão especial, né? Mas daí, pra você querer generalizar e afirmar que quem gostou do filme ou que quem apontou alguns pontos positivos é porque recebeu algum benefício por trás dos panos, é pura neurose, paranoia e maluquice, gente. Até porque... Não, e mais uma vez, não é... Assim, esse tipo de coisa acontece, mas não necessariamente vai ser com dinheiro envolvido. Toma aqui pra você fazer uma crítica, não. Não vai ser sempre assim. Vai ser com a pré-estreia, com o negocinho aqui, o negocinho ali... É isso, é tornar a crítica um mero objeto de transformação de lucro. E um mero ofício utilitário. Percebe? Mas isso não é definitivamente algo que parta de um lugar consciente o tempo inteiro. É isso que eu quero dizer também. O que o Otávio está trazendo aqui pra gente é desmentir a ideia de que a possibilidade dele ser pago por alguma coisa, que eu tenho certeza que o Otávio não faz. Que esse filme não tá sendo tão odiado como vocês estão plantando, não. Só vendo o Rotten Tomatoes, quando as votações se consolidaram e a aprovação caiu, ela estabilizou por volta dos 40%. Ou seja, a cada 10 críticos votantes, 4 gostaram do filme. Sim, gostaram. Não acharam medíocre como eu, porque uma nota considerada como medíocre lá no site entraria como reprovação. E olhando as notas, olha a média dos críticos, 5,2. Isso não condiz com um lixo, uma porcaria incontestável. Condiz com uma obra medíocre. E se a gente olhar pela aprovação do público verificado, 73% de aprovação e a nota 3,9 de 5. Ou seja,
parece que existem pessoas gostando desse filme, olha só que surpresa. Ah, mas no IMDb a nota tá 1,6 e caindo. Por que será? Vamos pensar um pouquinho, né? Porque no IMDb volta qualquer um. É só fazer um cadastro simples no site, vários, se quiser. E outra, você vai realmente negar o movimento para negativar o filme por lá? É só a gente voltar pro Rotten Tomatoes. A aprovação é de 73% é do público verificado. Ou seja, o público com um cadastro velho, que comprovou a identidade e que não apresenta distorções nas votações. Mas quando a gente clica em todas as audiências, que inclui gente que acabou de fazer um cadastro, podendo até ter feito várias contas falsas também, pimba! A aprovação cai para 19% com 1,5 de 5 de nota. Beleza, então com isso eu quero dizer que o filme é bom e vão lá assistir? De forma alguma. Eu mesmo não conseguiria recomendar para um amigo assim se não tivesse filho, né? Porque tendo filho eu dou essa margem de dúvida. A criança gosta de cada coisa, né? O que eu concluo é que há sim uma articulação para negativar o filme, assim como essa movimentação de comentários muito parecidos, usando mais ou menos os mesmos termos por aí, e no meu vídeo de Branca de Neve também não é tão orgânico quanto parece. Não tô dizendo que seja um movimento orquestrado e especular um monte de teoria da conspiração, não. Acho... Não é orquestrado. Definitivamente não é orquestrado. Mas... essa galera é bem articulada. O capeta é bem articulado, diga-se de passagem, né? Eu acho que eu entendi o que você quis dizer, né, Otávio? Apenas que tem muita gente se reunindo, movido pela raiva, pelo desejo de destruir a reputação desse filme, como se estivesse numa cruzada muito da relevante. Mas... a cruzada muito da relevante. Cultura woke! Vamos lutar pelo aquilo que nem existe! Paulo Cogos. Olha, eu até entendo quem fica gritando o que vai te pegar, olha a lacração, porque no fim das contas, isso se torna capitalização para eles. Mas quando eu vejo uma galerinha engajando nessa luta contra moinhos de vento, pra mim me parece muito falta de problema, sacomé? O grande propósito da pessoa é detonar a Branca de Neve lacradora. Oh, meu pai. Parabéns aí pelo seu grande feito. Mas até que bom que você não tem um problema maior para lidar. Porque assim, gente, depois que a minha esposa começou a lidar com a doença dela, o câncer se espalhando e sofrer com mal-estar, náuseas, fraqueza, dor, agulhadas e mais agulhadas em exames e mais exames, quimioterapias e cirurgias, e mesmo assim tentar levantar sorrindo e brincando sempre que tem um pouco mais de disposição, isso me deu uma nova perspectiva de vida, sabe? Eu pude notar com mais clareza que existem problemas de verdade e problemas inventados. E simplesmente não vale a pena se desgastar por essa segunda categoria. Inventados. Então quero até aproveitar para deixar essa dica. Não crie problemas onde não existem. Não perca seu tempo lutando contra moinhos de vento como Dom Quixote. Dê preferência para aproveitar, desfrutar e gozar da vida da forma mais positiva que você puder. Pois quando você contribui para tornar o mundo esse salve-se quem puder, cheio de acusações vãs, xingamentos gratuitos, essa polarização, desmerecimentos desnecessários, quando você mergulha nesse tipo de ambiente, você sai contaminado, e quem cultiva coisa ruim acaba colhendo coisa ruim. E aí, se problemas de verdade chegarem na sua vida, tomara que não cheguem, mas se chegarem, você vai ter esgotado a sua saúde mental a troco de bobagem. Como essa, em específico, que é só um filme, gente. Você que me atacou pessoalmente pode até achar que eu senti o seu ataque, e isso me afetou porque eu resolvi gravar um vídeo, né? Mas não, eu ando até anestesiado por causa do que a gente tá passando aqui em casa. Então eu verdadeiramente resolvi gravar isso aqui para tentar compartilhar esse conhecimento que eu adquiri recentemente a quem interessar. Nem todo mundo vai ver valor no que eu compartilhei aqui, nem todo mundo vai sequer chegar aqui nesse momento, mas se eu conseguir ajudar uma pessoa a se reavaliar, eu acho que já valeu o esforço. Já para os demais, os casos perdidos que continuam ensandecidos, virulentos, enraivecidos, decepcionados, podem comentar o que quiserem. Podem dar dislike também. Como eu disse antes, hate é bom e hate é engajado que ajuda a hypar o canal. Mas sinto informar que se você me imputar falta de ética ou falta de compromisso com o meu trabalhinho, me acusar de ser vendido, não respeitar opiniões divergentes, ser preconceituoso, racista, etc., você vai ficar falando sozinho, tá? Porque tem um botãozinho mágico aqui que é uma coisa de louco, uma belezura. Esse botão é uma delícia, né, Otávio? Esse botão é uma delícia. O quanto eu já usei esse botão aqui no canal pra gente que tem gente que tá aqui o tempo inteiro. E assim, a gente tem como clicar no seu perfil, pra você saber. A gente tem como clicar no seu perfil e ver o padrão dos seus comentários. A pessoa está aqui nos comentários todo vídeo. E todo vídeo essa pessoa tá falando alguma coisa de hateamento. Não é crítica,
é hate. Todo vídeo ela retorna para hatear. O que a gente faz? Oculta. Oculta. Tu nem sabe que tá ocultado. Tu acha que tá comentando, que tá comentando, que tá comentando, e que tá todo mundo te vendo, que eu tô te vendo, mas não tô mais. Não tô. E aqui, na minha casa, eu prefiro deixar o papo mais saudável. Sua baderninha, você pode fazer à vontade pra lá, ó. Ah, porque eu estou muito decepcionado com seu canal. Você pra mim perdeu valor porque você se vendeu aos lacrates que não sei o que não sei das quantas. Então, o caminho de vinda que você pegou é o mesmo de volta. Só dá meia volta e... Mas, se você faz parte do público que sabe conversar, que sabe viver em comunidade, que sabe ouvir o contraditório e sabe lidar com divergências sobre as interpretações e observações sobre os filmes, que eu tô ligado que é a maioria de vocês que me enchem de orgulho por ter conquistado a sua atenção, sinta-se muito bem-vindo para concordar ou discordar, lembrando, desde que com os respeito, mas eu confio em vocês. Mi casa, então, é sua casa. E agora você pode clicar no meu link na descrição, comentário fixado, ou apontar seu celular para esse QR Code aqui. É isso aí. Então, Otávio Gá lacrou. É um lacrate mesmo esse cara, hein? Otávio Gá é um lacrate. E, Otávio, a gente precisa marcar um desencontro agora sem ser o Oscar, hein? Diga-se de passagem. Sem ser o Oscar. Mas tu é um lacrate. E eu preciso conversar sobre isso com você. E sobre outras coisas também. Que a gente tem conversado sobre outras coisas também, né? Sobre uns vídeos aí que têm sido lançados, etc. Dito isso, quase 50 mil inscritos nesse canal e você não está inscrito ainda. 50% desse público não é inscrito aqui no canal. Que assiste esse canal não é inscrito. Se inscreve, tá bom? Curtiram o vídeo?